Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, que é o mais importante, né? E hoje a nossa videoaula vai ser uma videoaula explicativa sobre como vai ser a nossa prova, como vai ser constituída a nossa prova de História e Geografia. Eu pontuei algumas coisas importantes para a gente poder estar se atentando na hora de estudar. Por que a tia Amanda está gravando essa videoaula, né? Porque se eu parar para falar tudo isso na live, a gente perde tempo e nas lives dessa semana nós vamos fazer a correção dessas atividades de revisão de História, Geografia e de Ciências, que é a próxima aula, e nós vamos também revisar as matérias de Português e Matemática. Vai ser uma semana bem cheia e eu conto com a participação de vocês, quinto ano, porque depois não quero ninguém chorando. Ah, tia Amanda, não tirei nota boa porque eu não participei da semana de revisão, eu não fiz a revisão, eu não sabia o que ia cair na prova. Então tá tudo aqui, ó, documentado pra vocês. Vai estar disponível no plural essa videoaula e a próxima de ciências também, para vocês poderem estudar com afinco o que vai cair na prova, tá? Como eu falo com vocês, eu não gosto de dar revisão. E eu não acho que a revisão ela seja o único caminho para estudar para a prova. A revisão ela dá um norte pra gente. Ela nos mostra qual caminho a gente deve seguir para estudar para a prova. Mas não quer dizer, quinto ano, que a gente vá só estudar a revisão, tá? As nossas videoaulas são super importantes para a gente revisar. As atividades do plural, as atividades do livro pertinentes aos assuntos que eu vou listar para vocês, tá? Não precisam anotar o que está escrito aqui, eu só coloquei aqui para eu não me perder na hora de falar com vocês. Mas são os assuntos que estão sendo abordados na revisão, mas não quer dizer que só vai cair o que está na revisão, tá? O livro é super importante de dar uma lida, as videoaulas e as atividades no plural também, tá? Isso não quer dizer também que a nossa prova vai ser de 100 questões. A gente vai fazer um apanhado de tudo que nós vimos durante o bimestre. E aí, sobre os assuntos mais importantes de história, vou começar por história. A tia Amanda vai falar para vocês prestarem mais atenção no assunto que fala sobre as primeiras civilizações, fala sobre os povos nômades, sobre o início da agricultura, como a agricultura foi importante para começar a ter, né, o comércio. Isso aí é importante para vocês poderem ver. Formação das primeiras cidades, onde essas cidades foram constituídas, por que as cidades foram constituídas naquele lugar especificamente, qual é a importância daquele lugar para o abastecimento da cidade. Tem toda uma história aí que também é bem importante de vocês prestarem atenção. Vida nas cidades. Como era a vida nas cidades antigamente, como é a vida nas cidades atualmente, o que mudou nessas cidades, a dinâmica continua igual ou não. Isso também é importante de vocês estarem estudando, tá? Como vocês podem ver, é tudo muito solto, são conversas, como eu já falei com vocês, que nós tivemos no decorrer das aulas, das videoaulas, e essas conversas, né, alguma coisa às vezes que eu falei que é importante, vocês precisam ter essa atenção. Tá tudo no livro, mas ninguém vai ler todo o livro para gravar tudo de novo. Então é importante vocês lembrarem de algumas coisas que eu falei no decorrer das videoaulas. Por isso que é bom assistir de novo a videoaula, tá, quinto ano? Fica a dica aí da tia Amanda. E de geografia, daqui do outro lado, eu acho que é o mais fácil de vocês poderem estudar. Fácil não, né? O menos difícil, porque como eu falei, a matéria de Geografia e de Ciências desse bimestre, elas se complementaram bastante. Então, o que nós vimos em Ciências, a gente viu também algumas coisas parecidas em Geografia
e vice-versa. Então ficou uma coisa bem batida, ficou uma coisa que a gente conseguiu fixar bem, porque a gente falava na aula de geografia e a gente falava na aula de ciências também. Então eu acho que vai ficar melhor para vocês poderem fazer essa revisão, essa retomada desses conteúdos. E aí, em geografia, nós vamos falar sobre os recursos naturais, o uso dos recursos naturais, como o homem utiliza os recursos naturais, como ele deveria utilizar os recursos naturais. Vamos falar dos recursos naturais renováveis, os recursos naturais não renováveis. Vamos dar exemplos de recursos naturais renováveis e não renováveis também. Vamos falar sobre fontes de energia. Lembra que nós trabalhamos as fontes de energia, a energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica. Falamos sobre a energia limpa, que é aquela energia que não prejudica o meio ambiente, a importância dessa energia limpa para a humanidade, para a natureza. E o último assunto sobre o lixo, que é um assunto bem recente, está bem fresquinho na nossa cabeça, falando sobre como a gente deve descartar o nosso lixo, falando sobre a reciclagem, a importância dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Um pouquinho sobre tudo isso, tá bom, quinto ano? Já foi, na verdade, para vocês a revisão de História, Geografia e Ciências. Ela foi disponibilizada no grupo da nossa turma no WhatsApp, deem uma olhada, e também está disponível na escola, já impresso para vocês, se vocês quiserem ir buscar. Por que essas revisões são importantes, quinto ano? Porque ela vai nos dar o caminho para estudar para nossa avaliação. Semana que vem é o nosso recesso e quando voltarmos do recesso, nós já voltamos fazendo as avaliações do segundo bimestre. Por isso que a nossa aula de hoje está sendo uma aula para a gente revisar esses conteúdos que a gente já deu, tá? E aí, uma informação bem importante, na live de quarta-feira, na live de amanhã, nós vamos corrigir as revisões de História e de Geografia. Então, façam as revisões. Eu só vou corrigir se vocês tiverem feito as revisões. Se não tiver feito, eu não vou corrigir, porque eu não vou dar resposta. Então façam com atenção para a gente poder corrigir na quarta-feira. E aí a gente vai tirar qualquer dúvida que vocês ainda tenham, alguma dificuldade sobre algum assunto. Vai ser uma live bem legal, tá? Vai ser a live da correção / live de matemática. Então não faltem. Eu peço encarecidamente a participação de vocês na nossa live, especialmente dessa semana, que vai ser a semana de revisão. Tá bom, quinto ano? Um beijo pra vocês e eu espero vocês amanhã com essas revisões prontas e respondidas pra gente poder corrigir. Até amanhã!